Você fala sobre sexo com seus filhos? Muitos pais ficam na maior saia justa quando as crianças fazem perguntas simples. E hoje nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para que você traga leveza e amorosidade para esse assunto tão importante que é a sexualidade. Primeiro de tudo, querido papai e querida mamãe, a criança só pergunta para quem ela confia. Então, se o seu filhinho, se a sua filhinha, que a partir ali dos 2, 3 anos, eles começam sim a fazer algumas perguntas, te fez alguma pergunta, se sinta privilegiado, porque essa criança confia em você. Então, muitas vezes pode vir uma pergunta cabeluda, então a dica que eu dou é respire fundo, sorria, haja naturalmente. Eu sei que pra gente muitas vezes não é fácil porque a gente não teve essa educação sexual. Na verdade, a gente viveu um analfabetismo sexual, mas o mais importante é a gente não passar isso para as nossas crianças, tá? Então respire fundo. Muitas vezes a criança faz uma pergunta e me deixa numa saia justa, no momento que eu não posso responder, então sorria, converse com a criança, fala, olha, depois a gente conversa sobre isso, tudo bem? Em momento nenhum deve se reprimir a criança, sabe? Tudo que é proibido atrai muito mais curiosidade. E saiba, queridos pais, que a educação sexual do seu filho é de inteira responsabilidade sua. E se você não cuidar dela, quem vai fazer esse papel vai ser a internet e vai saber como que será. Não é mesmo? Então, quando a criança vem fazer uma pergunta, primeiro devolve a pergunta para ela. Vamos supor que um menininho ali escuta a palavra: papai, o que é sexo? Você devolva para ele: filho, o que você sabe sobre sexo? E fica aguardando a resposta dessa criança, porque muitas vezes dentro daquele mundinho dele ele sabe muito pouco. E é aí que é o grande segredo. A gente tem que responder dentro do que ele está preparado para receber. Tá bom? Então eu vou falar de forma lúdica, de forma leve, não de forma de espanto ou reprimir a criança, tá? E se por acaso eu não souber o que fazer, muitas vezes dá um branco, dá um surto nos pais, você respira e fala: filho, a mamãe e o papai vai pensar sobre o assunto e depois eu converso com você. Combinado? Mas esse depois, queridos pais, eles precisam existir. Tá bom? Não adianta ficar postergando, empurrando com a barriga, tá? Então, assim, se a criança perguntou, pergunta novamente, espera a resposta e dentro do contexto da idade da criança você responde, tá? De forma amorosa, de forma leve. E se por acaso acontecer a criança se tocar? Muitos pais me perguntam isso: eu já vi meu filho me estocando. Gente, é totalmente normal. Primeiro eu queria dizer para vocês que a sexualidade infantil é diferente da sexualidade do adulto. A criança, ela não fantasia, sabe? Ela não tem histórico sexual. Quando ela tá se tocando é porque ela está se conhecendo. O maior medo do menininho, da menininha, é porque quando eles veem ali nos 3, 4 anos que o menino é diferente da menina. Então por isso que muitas vezes eles levantam a saia, eles querem ver o que tem embaixo, é por pura curiosidade. Os adultos, as crianças estão aí na curiosidade para aprender, e isso é totalmente normal, totalmente saudável. Quando se acontecer de você pegar o seu filho se tocando, você pode conversar com ele: olha, meu amor, conhecer o seu corpinho é maravilhoso, mas tem um momento certo, no seu momento da sua intimidade. E querido pai, querida mãe, esse é o melhor momento de você entrar, dar ênfase à educação sexual. Os abusos sexuais acontecem dentro de casa por falta de educação sexual. Se você pegar a sua criança por ali se tocando, é o momento de você ir com leveza e amorosidade, introduzir o assunto: olha, é o seu corpinho, ninguém deve se tocar, ninguém deve te tocar, mas você pode se conhecer num momento reservado, no banheiro, no seu quarto, levando amorosidade e com
cumplicidade a essa criança, porque normalmente a maioria dos abusadores é do seio familiar, é vizinho, é tio, é primo, e se por acaso a criança não souber que ela não deve ser tocada, ela vai aceitar o toque. E muitas vezes, quando a família descobre esse abuso, é tarde demais. Então a nossa principal arma de combate ao abuso sexual, queridos pais, é a educação sexual, e quem tem que fazer ela é você. O maior erro dos pais que eu vejo é começar a querer introduzir educação sexual lá quando o filho entra na adolescência, com 13, 14, 15 anos, só que aí já é tarde demais, porque já não se criou um canal de comunicação, o adolescente acha super chato essa linguagem e ele não vai te dar ouvidos. Então, no momento que a criança está tomando banho, a criança é extremamente lúdica, tá ali brincando, falou: olha, aqui ninguém toca, tá? Aqui é o seu lugar sagrado, o seu corpo é sagrado. E se pegar a criança tocando, gente, trabalhar com leveza, com naturalidade, com amorosidade, lembrando que ali é uma criança. Outra saia justa que muitas vezes acontece, queridos pais, tomem muito cuidado, é quando a criança pega os pais fazendo sexo. Tá? E é uma saia justíssima. Primeira coisa que eu sempre falo é tirar a criança daquele local, sem ficar gritando, porque pode traumatizar a criança. E conversar, devolvendo novamente a pergunta: o que você acha que você viu? O que você viu? Porque quando a criança é pequena, ali até os 7, 8 anos, e ele fraga dois adultos fazendo sexo, normalmente ele acha que é um movimento brusco, que é um movimento de violência, que o papai ou que o titio tá ali machucando de repente a mamãe. E aí é o momento de você conversar com a amorosidade, né? Que os adultos, é a forma que eles trabalham com carinho. E queridos pais, a melhor forma de prevenir isso é trancando o quarto, né? Porque a energia sexual, ela é muito forte. Por isso que quando os pais vão pro quarto, passa 5 minutos, a criança bate na porta, porque a criança ela é extremamente sensível a essa energia e ela sente que está acontecendo algo. Então tomar muito cuidado, porque quando a criança é exposto ao ato sexual antes do tempo, pode vir trazer várias questões para a vida adulta sexual dela. Tá bom? A gente tem mais um monte de dicas no nosso canal, então aproveita e clica no sininho, tá? E toda semana a gente está postando vídeos trazendo leveza, amorosidade, a sexualidade do Brasil. Eu sou Paula Emanuela, gratidão!